Fala, meus jovens, vamos lá trabalhar mais alguns temas sobre atualidades, tá? Aqui nessa aula vamos falar sobre mudanças climáticas 01 outubro de 2024, ou seja, aqui são os primeiros dias de outubro, a data aqui é de 8/10 de 2024. A gente vai falar sobre mudanças climáticas e os temas que estão sendo discutidos nesse momento, tá, pessoal? Então, vamos falar sobre os países do G20, que assinam uma declaração de enfrentamento às mudanças climáticas. E no segundo tópico dessa aula, dessa videoaula, a gente vai falar sobre como os satélites estão ajudando a conservar tartarugas marinhas. Então, falando sobre mudanças climáticas e também sobre meio ambiente, tá, pessoal? Então, os países do G20, eles assinam uma declaração de enfrentamento às mudanças climáticas. Então, o grupo discutiu ações coordenadas para priorizar e integrar os esforços de mitigação e adaptação, pessoal. Então vamos lá. Primeiro a reportagem, tá aqui o link para vocês têm aqui o QR Code, vocês podem acessar a reportagem. Eles descrevem a reunião dos ministros do meio ambiente do G20. E essa reunião ocorreu no Rio de Janeiro para discutir e assinar uma declaração conjunta com o objetivo de enfrentar os desafios climáticos e ambientais. Então a gente vai analisar aqui os principais pontos dessa reunião. Primeiro, o contexto geral. Os ministros dos países do G20, que incluem as maiores economias do mundo, eles se reuniram para discutir ações relacionadas às mudanças climáticas e outros problemas ambientais globais. Eles assinaram uma declaração reconhecendo a responsabilidade desses países que respondem por 800% das emissões globais de gases de efeito estufa, tá? Então, para você ter noção da importância dessa reunião e dos temas que estão sendo discutidos aqui. Qual é a função do G20, tá? Primeiro, o G20 é um grupo das 20 maiores economias do mundo. Juntas, essas nações elas têm um impacto significativo tanto na economia global quanto nas questões ambientais. A declaração de responsabilidade, ela passa aqui pela ministra brasileira, né, do Meio Ambiente, a Marina Silva, que ela destacou a responsabilidade dos países do G20 em liderar um combate contra a crise climática. E a participação desses países é crucial, já que suas economias elas são responsáveis por uma grande parcela das emissões de gases de efeito estufa. E esse efeito estufa ele contribui para o aquecimento global. Então, qual é a importância da declaração? O G20, né, por seu peso econômico e populacional, pode fazer uma grande diferença no enfrentamento das crises ambientais. Os ministros eles concordaram sobre a necessidade de ações urgentes e coordenadas para mitigar os impactos das mudanças climáticas, ou seja, diminuir esses impactos, porque não tem como você diluir isso por completo, né? E envolve integrações governamentais, empresariais e da sociedade como um todo. E eles reafirmaram o compromisso com o Acordo de Paris. O que dizia o Acordo de Paris? O objetivo do Acordo de Paris era limitar o aumento da temperatura global. Então, o Acordo de Paris foi um tratado internacional, né, que busca reduzir as emissões de gases de efeito estufa para limitar o aquecimento global a no máximo 2 graus, preferencialmente ali 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Então, tem os compromissos com os oceanos, né? Os ministros também abordaram a conservação dos oceanos e ecossistemas marinhos. Eles se comprometeram a promover pesquisa científica multilateral, financiar iniciativas de proteção e garantir o uso sustentável de recursos oceânicos, ferramentas econômicas inovadoras, como os ministros, eles consideraram o uso de ferramentas econômicas como pagamentos por serviços ecossistêmicos. E isso para quê? Para incentivar a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais. Eles também reconhecem a necessidade, né, de aumentar o financiamento de longo prazo e a capacitação técnica para implementar novas soluções. Bem, pessoal, então aqui temos muitas informações que é interessante porque a gente vai abordando ao longo do tempo e já vai mantendo o nosso arquivo, né, de todos os temas para que você possa ir interagindo aqui dentro desses elementos. Então, o objetivo da reunião: enfrentar desafios ambientais como mudanças climáticas, poluição e perda da biodiversidade,
a responsabilidade do G20, grandes economias, emissões de gases de efeito estufa, né? Então o G20 tem um papel crucial na luta contra a crise climática, o compromisso, fortalecer ações climáticas, conservar os oceanos, reduzir resíduos e promover uma economia sustentável e inclusiva, e ferramentas para alcançar as metas ali, o uso de ferramentas econômicas inovadoras, como pagamento por serviço, ecossistêmicos, financiamentos e cooperação internacional, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos resolver aqui a questão, tá? Para que a gente possa aqui trabalhar todos esses elementos. A questão diz assim: os ministros do meio ambiente do G20 se reuniram no Rio de Janeiro e assinaram uma declaração que enfatiza a importância das ações conjuntas no enfrentamento às mudanças climáticas. Dentre os compromissos assumidos pelos países do G20, destacam-se a criação de novo tratado internacional. Não, permanece o mesmo Tratado de Paris, ou seja, só honrar com um compromisso em relação ao Tratado de Paris. B, o reconhecimento da importância da mitigação das mudanças climáticas, mas sem menção às ferramentas econômicas para a conservação dos recursos naturais? Não, tá? Letra C, a promessa de aumentar o financiamento e apoio técnico para países em desenvolvimento na implementação de políticas climáticas, além de promover mecanismos financeiros inovadores para a natureza. Isso é fato, tá, pessoal? Deu o compromisso de reduzir 50%, não é 50%, o compromisso é de reduzir até 80%, né? Então, você tem aqui esses elementos. Então, a resposta correta aqui é a letra C, tá, pessoal? Então, vamos lá, gente. Vocês aqui, a gente trabalhamos aqui esse aspecto. Vamos agora verificar aqui a nossa segunda questão, tá? Como os satélites estão ajudando a conservar as tartarugas marinhas, tá, pessoal? E aqui é interessante porque a gente não vai abordar só esses elementos aqui, mas uma questão conecta com a outra, tá? Porque aqui a gente está falando de meio ambiente também, de questões climáticas. As tartarugas marinhas, elas passam quase toda a vida no mar, e aí, mas pouco se sabe, por exemplo, sobre os caminhos que elas tomam. E agora, conectando com o primeiro assunto, o uso de tecnologias, né, e a força econômica para entender, e aí eles usam satélites, né, que estão ajudando os cientistas a mapear, né, todo esse caminho e entender como que isso, de alguma forma, vai afetar essa biodiversidade, tá? É uma questão interessante porque a gente vai trabalhar aqui outros elementos, não só a questão mesmo aqui das tartarugas marinhas, mas a gente vai entender mais aqui sobre o meio ambiente, tá bom, pessoal? Então vamos lá, com calma. Ele fala aqui sobre uma organização, né, que é a CO2 Conservation, né, que é uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos, que tem rastreado tartarugas marinhas por mais de 20 anos. E eles utilizam transmissores de satélite para monitorar os movimentos e os padrões de migração. E aí, durante este evento, né, que eles estão aqui trabalhando esses elementos, as tartarugas, elas passam a ser observadas para entender qual a distância que elas acabam se deslocando, e aí entender também qual é o impacto dentro desse ecossistema. Então, é muito interessante entender esse elemento, porque a gente vai começando a desenvolver também o nosso conceito sobre o cenário positivo em relação ao uso da tecnologia, né? Por exemplo, o rastreamento por satélite e a conservação das tartarugas marinhas. No entanto, aqui temos algumas problemáticas que precisamos e que merecem atenção. Primeiro, dependência de tecnologias caras e acesso desigual. Então, vocês viram aqui que o G20, claro, que são é o maior PIB, né, os maiores PIBs do mundo. Então, eles têm condição de manter toda essa pesquisa, né? Então, aqui temos uma dificuldade para países que não têm tanto direcionamento financeiro para esses elementos. Então, o uso de transmissores de satélite, embora eficiente, exige investimento elevado. Isso levanta a questão de como países e organizações menos desenvolvidos, com menor recurso, podem adotar essas ferramentas. E aí existe o risco de que a conservação da biodiversidade se torne uma tarefa desigual, com regiões menos ricas sendo incapazes de proteger suas espécies marinhas devido à falta de acesso a tecnologias avançadas.
Um outro ponto aqui é o aumento das temperaturas oceânicas e os seus impactos. Você tem aqui que essas tartarugas elas estão se deslocando para áreas mais quentes que antes eram inabitáveis. Esse fato é causado pelas mudanças climáticas e é alarmante, pois demonstra que o aquecimento global está alterando o ecossistema inteiro. No entanto, o foco parece estar apenas na adaptação das tartarugas, sem abordar amplamente, por exemplo, a causa principal, né, a crise climática, né? Então, elementos aqui que vamos trazer é como enfrentar o aquecimento global de maneira mais contundente. O monitoramento por satélite sozinho não será suficiente se as condições ambientais continuarem a se degradar, né? A destruição dos habitats e a pesca predatória também. Você tem a degradação dos habitats das tartarugas marinhas, incluindo a poluição oceânica, a pesca predatória. Não é tratado com urgência necessária. Embora a telemetria por satélite forneça dados cruciais, né, o verdadeiro desafio aqui é implementar políticas robustas que protejam essas áreas críticas de forma eficaz, né, o que depende da ação de governos e da cooperação internacional. Então aqui você tem aqui muitos elementos aqui relacionados a essa reportagem e a esse tema, que é muito interessante você analisar também a reportagem, mas vamos lá para a nossa questão, tá? A questão diz assim, a Sea Turtle Conservation, né, tem monitorado tartarugas marinhas por mais de 20 anos usando transmissores de satélite. E esse monitoramento tem gerado importantes descobertas sobre os padrões migratórios dessas tartarugas e suas interações com os ecossistemas marinhos. Entre os benefícios desse trabalho, destaca-se o fato de que as tartarugas marinhas desempenham papéis cruciais nos ecossistemas. Qual das alternativas abaixo não descreve corretamente uma dessas funções? Então vamos ter lá, as tartarugas verdes ajudam a manter os bancos de ervas marinhas saudáveis, contribuindo para um ciclo de nutrientes adequados, ok? Conservando a vida marinha e o ecossistema. B. Essas tartarugas de pente controlam populações de corais, evitando seu crescimento excessivo e o desequilíbrio no ecossistema. E aqui a gente tem a alternativa que está incorreta, né? Porque ela descreve o papel de forma incorreta, o papel das tartarugas de pente. Elas, na verdade, elas controlam as populações de esponjas, né? O que permite o crescimento de corais em vez de controlá-los. As outras alternativas descrevem corretamente o papel das tartarugas verdes, né, tartarugas de couro e a função das tartarugas marinhas no transporte de nutrientes para a terra. Tá bom, pessoal?